Olá, vocês vão conhecer hoje a Andréia Silva. Você está boa, Andréia? Tudo bem, professor. Doutora Andréia Silva. A Andréia, ela é coordenadora, né, da Vestcom. Correto. Não é isso? Correto. E ela... Você de onde que é? Eu sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. De Presidente Prudente, do interior. Interior. Do interior de São Paulo, né? Onde se fala o caipira. O caipira. Não é isso? Verdade. Caipirês. E tem gente que fica com vergonha. Como é que é o sotaque mesmo? Fala aí. Porta, porque... Porta, porteira, né? E tem gente que fica com vergonha do sotaque, né? Isso é falta de cultura. Sim. Né? Por quê? Porque cada sotaque é o melhor e ele é o resultante daquela cultura. Correto. Não é isso? Então não existe esse negócio de rir do outro. O que você tem que fazer é observar e entender, né, as diferenças, né, para você poder compreender melhor a língua como um todo. Verdade. Né? Então a Andréia, ela veio para Brasília há quanto tempo, Andréia? Cheguei em 2003, professor. Olha, ela tem 10 10 anos anos de Brasília. Você tem 10 anos também que trabalha Na área com educação, Verdade. né, e principalmente nessa área de coordenação. Isso. Pois é. Você veio aqui para falar com o nosso telespectador de qual assunto? Bom, professor, eu acho que o edital mais esperado do ano, o Bacen, ele saiu. Sim. E a Veste Concursos, ela lançou um produto cheio de ferramentas para que possa potencializar a aprovação dos candidatos. Para reduzir o tempo de aprovação. Exatamente. Vocês sabem que o slogan da Vestcom é maior experiência, aprova mais e mais rápido. E é um slogan baseado na história. Sim. Não é isso? Então, nós conseguimos aprovar mais rápido. E esse curso para o Bacen, qual é a estrutura que está montada para poder fazer passar mais rápido? Bom, professor, nesse sábado agora, até deixo o convite em aberto para quem não é nosso aluno, participar do nosso simulado, que vai ser realizado sábado agora, dia 24, às 9 horas da manhã, na unidade da 906 Norte. Qual que é a função desse simulado? Então, sábado agora... Isso. Que é dia 24. Dia 24. Às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã. Na unidade 906 Norte. Na 906 Norte. Veste concursos da Asa Norte. Isso. Vai ter um simulado. Vai ter um simulado. Vai ser um simulado diagnóstico. Por quê? Sim. O edital acabou de sair. E é interessante para o aluno para que ele inicie os estudos dele sabendo realmente quais são os pontos fortes e o que ele precisa melhorar. Então, presta atenção. Já se chama simulado diagnóstico. Por quê? Ele vai fazer um diagnóstico da situação do aluno. Do aluno, correto. Vai ver como o aluno está, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes. Correto. E aí vai haver um trabalho técnico em cima disso para o aluno. Exatamente. Como é que será esse trabalho esse técnico, professor, ele vai ser realizado pelo renomado professor Márcio Micheli. Sim. Ele entrará como mentor dessa turma. Ah, é o famoso mentoring. O mentoring. Isso. O conceito mentoring, professor... Ah, e o mentoring, né? É o R lá de Presidente Prudente. Verdade. Tá? Os americanos de todo o Oeste foram aprender a pronunciar lá em no interior. Verdade. Isso, tá. A função do mentor vamos colocar como mentor. Sim. Então ele vai dar a fórmula pronta de como o aluno deve trabalhar esse resultado que ele recebeu do simulado. Sim. Esse resultado, por exemplo, ele vai dividir em 3 etapas. 3 etapas. Isso, o tempo, o plano e a técnica de estudo. Tempo, plano, técnica de estudo. Tá. Com isso, o que nós queremos dizer? Que por menor que seja o tempo que você tem hábil para estudar, você consegue potencializar esse tempo, desde que ele seja trabalhado de maneira correta. Iremos traçar o plano, como você deve agir, e aí entra a técnica de estudo. Sim. Dentro da técnica de estudo, professor, um fator que é extremamente importante é como a pessoa absorve a informação. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente visual. Sim. Então, eu preciso prestar atenção na aula e eu posso escrever sem problema algum. Algumas pessoas, elas são auditivas. Se eu parar de começar a escrever paralelamente, eu vou perder meu foco
E como consequência... Eu sou assim. Eu, quando assisti a aula, ou quando eu vou assistir uma palestra, quando eu começo a anotar, eu já perco muito do que o cara está falando, que a pessoa está Exatamente. falando. E isso acontece. Isso é porque eu sou visual. Exatamente. Não, porque eu sou auditivo. Auditivo. Então, Quem é visual pode olhar lá e pode estar escrevendo aqui, é isso? O visual, várias pessoas, por exemplo, ela consegue apenas assistindo aquela aula, né, reter informação. Sim. E ela consegue paralelamente também escrever. Então tem essa diferença. Sim. Por que é importante você saber como você assimila a informação? Porque senão você está se auto-sabotando. Sim. Então você está deixando de prestar atenção numa característica sua. Isso. E em função disso, você está deixando de reter informação. E vai fazer um esforço enorme sobre com pouco resultado. Exatamente. A então, questão esforço, professor, ela é muito interessante. Sim. Tem pessoas que fazem a mesma atividade com uma redução de esforço, justamente pela essa percepção. Então, a nossa ideia realmente é essa. Sim. É reduzir o esforço que a pessoa faz. Então, ela vai estar tranquila dentro da zona de conforto dela, tendo uma qualidade de aprendizado muito maior. Muito maior. Então, na realidade, vê o tempo que a pessoa tem. Correto. Né? Cria um plano para poder atacar os pontos que são mais importantes ali. Perfeito. Não é isso? E depois transmite também técnicas de estudo para que o aluno possa reter mais a informação. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Com mais rapidez. Isso. Bom, isso vai ser dado, esse trabalho vai ser feito pelo professor Márcio Micheli. Márcio Micheli. E são num dia, como é que é feito A isso? princípio, professor, serão marcados 2 sábados, a serem agendados pela coordenação pedagógica, e vai ser um encontro coletivo. Então, em cima do resultado que foi fornecido anteriormente dentro do diagnóstico, o aluno vai ter isso em mãos e as orientações serão passadas pelo professor Márcio Micheli. Ele reúne os alunos e mostra as orientações de um modo geral. Isso. Beleza. E outra coisa, existe... Todo mundo diz que tem o melhor curso, né? É verdade, a gente escuta muito isso. Tem até gente que fala, né, que já aprovou mais de 1 milhão de pessoas, não é verdade? Ou mais de 500 mil pessoas, não consegue provar nunca. Verdade. Quando nós falamos que nós aprovamos mais de 430 mil, nós temos como provar isso. Sim, né? professor. Acho que nós temos uma aprovada agora, a Maiara foi a nossa aprovada do MPU, foi a primeira colocada aqui em Brasília, aluna nossa. A primeira colocada também, a Alessandra, do TJ, que também foi um outro edital de amplitude muito grande, foi nossa aprovada. Então, assim, nós damos nomes, apresentamos situações reais. Inclusive, o MPU nacional, o último que teve, nós aprovamos mais de... na realidade, nós aprovamos mais de 60% no Brasil inteiro, não é isso? Correto. Bom, esses dados todos existem, né, para consulta dos alunos que queiram. Mas o importante é que ferramentas... Tem gente que fala, né, assim, que a aprovação é 50% do professor e 50% do aluno. Verdade. Você concorda com isso? Professor, não concordo pelo seguinte, essa equação está um pouco falha. Sim. Se fôssemos nos basear em cima disso, a instituição, por exemplo, não se faria necessária. Um professor um único sozinho professor, exatamente. seria responsável por passar todos os 200 alunos. Exatamente. Na realidade, um concurso exige um número de um leque de conhecimento muito grande, um professor só não consegue. Segundo, você precisa ter um grupo de professores. Para ter um grupo de professores, você tem que ter uma coordenação. Uma coordenação, que é muito importante. Então, já entra a instituição. Sim. Fornecendo a metodologia. Além disso, a instituição tem ferramentas. Perfeito. Por exemplo, a Veste Concursos tem aulas de reforço online, tem gerenciamento de estudo. Fantástica essa tem ferramenta. Tem um monte de ferramentas. E única aqui em Brasília, viu, professor? Nós não temos hoje no mercado aqui em Brasília ninguém que apresente com essa estrutura essa ferramenta. Posso te falar? À vontade. Nem no Brasil Nem inteiro. no Brasil, Eu verdade. conheço todos. Então, na realidade, a estrutura da instituição ajuda muito o aluno. Sim. Né? Então, na realidade, para o cara ter um bom sucesso, é 1/3 trabalho dele, 1/3 trabalho do professor e 1/3 a instituição trabalhando. Perfeito. Né? Então, você pode citar uma ferramenta que vai estar disponível para esse pessoal?
O próprio gerenciamento de estudos, professor. E o gerenciamento de estudo vai estar disponível para quem fizer o Bacen. Correto. Isso já é uma vantagem enorme sobre os candidatos de todos os outros concorrentes. Professor, uma coisa que acontece muito, eu acho que... Explica o que é esse gerenciamento. Vamos lá, eu vou dar até um exemplo prático. Na época que o senhor era estudante, por exemplo, em casa, estudava todas as disciplinas, ia fazer a prova. Algumas vezes o senhor não logrou sucesso, saiu da prova meio chateado, porque você estudou e, enfim, não conseguiu assimilar o conteúdo, a questão caiu de uma maneira que você não soubesse responder? A gente tinha surpresa, porque a maneira como era cobrada era de um modo diferente. Às vezes tinha partes da matéria que a gente achava pouco importante e tinha caído muito. Isso. Esse é um grande diferencial realmente do nosso gerenciamento de estudos. Ele trabalha muito em cima de relevância, professor. O que seria isso? Os tópicos de cada assunto, ele é pontuado de uma maneira que é apresentado para o aluno aquele tópico que realmente cai, que tem uma probabilidade muito grande de cair, e ele é trabalhado isso de uma maneira, é feita uma equação. Então, ele é apresentado para o aluno, ele começa com ênfase naquelas que caem de fato. Em outras palavras, é o seguinte, você vai receber a aula, aí você vai pegar aquele assunto, vai entrar no gerenciamento de estudo e ele vai te indicar quais questões já caíram dessa prova sobre aquele assunto e qual o percentual daquela banca, não é isso? Naquela banca, e qual o percentual que foi cobrado. Exatamente. Então, a rigor, né, você vai ter uma orientação de estudo, né, tecnológica também. Isso mesmo. Isso, um instrumental tecnológico para isso. E te tabulando seus erros, seus acertos, então você vai conseguir mensurar... Estamos fazendo sinal ali que nós estamos terminando. Que pena, professor. Então eu deixo o convite... Você tinha tanta coisa para falar, mas tudo bem. Deixa o convite. Eu deixo o convite. É até bom, né? Porque assim, deixa esse gostinho de quero mais. Então, eu peço que compareçam à unidade do 906 Norte. Vai ser um prazer atender a todos, explicar com um pouquinho mais de tempo e fazer essa aula degustação, esse simulado com todos vocês. E pela internet também Pela internet também é possível fazer a inscrição, www.vesteconcursos.com.br. Beleza. Muito obrigado. Então, obrigado a você. Obrigada, professor.